A Juliette Chiavo, de São José, Minas Gerais, um abraço também para os mineiros da terra onde eu sou do interior de Minas. Ela perguntou o seguinte: na minha apostila de estudos, fornecida pela autoescola, é explicado que em caso de amputação de membro, o correto é colocar a parte amputada dentro de um saco plástico e depois no gelo. Mas o meu professor disse que o correto é enrolar num agaze. E quem está certo? A minha apostila ou o meu instrutor? Olha, Juliette, é o seguinte. Conforme orientação do Manual de Primeiros Socorros da Cruz Vermelha Brasileira, você deve sim colocar a parte amputada no gelo. Aqui a orientação é que se coloque no gelo, mas não diretamente. Você não pode colocar uma parte amputada diretamente no gelo. Por isso, deve-se colocar primeiro num saco plástico, depois num recipiente com gelo, uma vez que, se for colocar diretamente no gelo, queimaria os ligamentos da parte amputada, inviabilizando o reimplante. Então entendam isso. É correto colocar no gelo? É, mas não diretamente no gelo. Envolva num saco plástico, depois no gelo. Comentando a orientação do seu instrutor, eu quero dizer o seguinte. Nas provas aplicadas pelo Detran de Minas Gerais, tem uma questão que aborda isso. A questão, inclusive, fala mais ou menos o seguinte: se ao fechar a porta do veículo, o passageiro ou condutor prender o dedo na porta e tiver parte do dedo ou dedo amputada, qual será o procedimento neste caso? Aí lá tem colocar diretamente no gelo. Vejam, alternativa A disse isso, colocar diretamente no gelo. Prestou atenção na pegadinha? Diretamente no gelo, não, é errado, não pode. Mas eles acabam colocando isso logo na letra A para induzir o candidato a marcar errado. Aí na alternativa B ou C, se eu não me engano, tem a opção de você envolver numa gaze limpa e levar junto com a vítima para o hospital. E em nenhuma outra alternativa tem o que seria o procedimento correto, que é colocar num saco plástico, depois colocar no gelo. Então, entre colocar diretamente no gelo e colocar numa gaze e levar junto com a vítima para o hospital, o colocar na gaze é o procedimento mais adequado. Mas isso foi uma imposição da questão. O seu instrutor não está errado, ele te ensinou certo, porque ele se embasou nessa questão, certamente, mas o colocar no gelo também não está errado, desde que não seja colocado diretamente no gelo. Tudo bem, Juliette? Vamos para a próxima. A Gisele Lanai também não se identificou. Perguntou o seguinte: em um cruzamento, se eu for entrar à esquerda, quem tem preferência? Eu ou quem vem à minha frente? Olha, o artigo 38 do Código de Trânsito Brasileiro, o parágrafo único, diz o seguinte: os veículos que forem mudar de direção, devem ceder passagem a ciclistas, pedestres e veículos que vêm em sentido contrário pela pista da qual você vai sair. Então, se você vai mudar de direção, você deve ceder passagem para quem vem no sentido contrário da pista onde você vai sair. Sentido contrário pela pista da qual você vai sair. Tudo bem? Vamos entender como é que funciona isso. Está aqui. Entre esses três veículos, a preferência é do veículo verde, claro, porque é aquele que não tem ninguém à direita dele. Lembram da regrinha do sentido anti-horário? Para quem não assistiu essa aula, sugiro ir lá na playlist ou na lista das aulas de norma de circulação e assistir. Eu ensinei uma regrinha que é: contornando o cruzamento aqui, fazendo um círculo no sentido anti-horário, aquele veículo que não tiver ninguém depois dele é o que tem a preferência. Então observem, o amarelo no sentido anti-horário tem o vermelho, então o amarelo perdeu a preferência. O vermelho no sentido anti-horário tem o verde, então ele perdeu a preferência para o verde. E o verde não tem ninguém depois dele, então a preferência é do verde. Mas imaginem que esse veículo, desculpa que aconteceu um risco aqui, desconsidere esse risco, foi um acidental. Imagine que esse veículo verde vá virar para a esquerda. Ele ainda assim terá preferência sobre o vermelho? Sim, isso não tira a preferência dele não. Mas e o veículo amarelo que vem em sentido contrário pela pista da qual ele vai sair? Aí o veículo verde vai ter que esperar o amarelo passar por causa dessa regra aqui. Ó. Os veículos que forem mudar de direção devem ceder passagem
aqueles que vêm em sentido contrário pela pista da qual vai sair. Qual que é a pista que vai sair? Essa aqui que é a pista que ele está, não é? Ele vai sair dela, não é? Quem está vindo no sentido contrário a essa pista? É o amarelo. Então o verde tem que ceder passagem para o amarelo para depois ele entrar. No que ele ceder passagem para o amarelo, provavelmente o vermelho vai aproveitar o gancho e vai passar também. Mas não quer dizer que ele tenha a preferência, não. Eu quero grifar isso. O fato do veículo verde mudar de direção não faz ele perder a preferência para o veículo vermelho. Não faz. Tem muita gente que ensina isso, inclusive em autoescola. Vai dizer que o veículo vermelho, estando em linha reta, tem preferência porque o verde vai mudar de direção. Isso não existe. O veículo que vai mudar de direção só perde a preferência para aqueles que vêm em sentido contrário pela pista da qual vai sair. Se quiserem conferir, está lá, artigo 38, parágrafo único do Código de Trânsito Brasileiro. A Raíssa Ramos perguntou o seguinte, também não disse de onde é, né, Raíssa? Ronaldo, num vídeo sobre normas de circulação, você ensinou que em uma interseção não sinalizada, as regras de preferência são rodovia, rotatória e direita. É isso mesmo. Preferência, ela é toda embasada dentro dessas 3 regrinhas. Nós já aprendemos isso nas aulas de normas de circulação. A minha professora deu um exercício em que havia 2 veículos transitando em uma interseção em Y. O carro 1 seguia pela rua A e o carro 2 saía da rua B para entrar na rua A. Bom, respondi que a preferência era do veículo 2, pois na situação ele se aproximava pela direita do carro 1. Correto. Se o cruzamento ou se a interseção, seja ela em Y, em T ou o que for, não é sinalizado, a preferência será daquele que vier pela direita. Está certo. Ela disse aqui que a preferência é do 2, pois na situação ele se aproximava pela direita do 1. Certinho. No entanto, ela me disse que a preferência é do veículo 1, porque segue em linha reta. Olha o erro aí, gente. Acabei de falar isso agora na questão anterior. Enquanto o carro 2 sai da via onde está para entrar na outra. A minha sobrinha está estudando em outra cidade ou outra escola e me disse que lá aprendeu da mesma forma que eu, e que a preferência é do carro 1, pois segue em linha reta. Gente, eu não acredito que até hoje, depois de 16 anos de vigor do Código de Trânsito Brasileiro, do atual código, que ele está em vigor desde 98, ainda tenha profissionais ensinando que existe preferência para quem está em linha reta. Pelo amor dos meus filhinhos, conforme diz o Silvio Luiz, não existe preferência para veículo que está em linha reta. Isso é mania de motorista antigo. Instrutor não pode ensinar isso em autoescola. Isso é inaceitável. Afinal, será que ambas entendemos mal? Ou será que nossos professores estão ensinando errado? Vamos ver aqui. Artigo 29 do Código de Trânsito Brasileiro, inciso 3º. É o seguinte, apesar de ser uma conduta comum adotada pelos condutores no trânsito, não existe regra que assegure a preferência de passagem para veículos em linha reta. Estou desafiando. Está aí o nosso canal do YouTube, está aí o nosso site, está aí a nossa conta de e-mail. O profissional que achar para mim, dentro da legislação de trânsito brasileira, amparo para dar preferência para veículo que está em linha reta, por favor, me mande, porque eu não conheço. Então, aplica-se neste caso as regras de preferência previstas no Código de Trânsito, que são: se tiver alguém na rodovia, a preferência será daquele que estiver na rodovia. Se não tiver rodovia, mas tiver rotatória, a preferência será daquele que estiver circulando a rotatória. Agora, se não tiver rodovia e não tiver rotatória, a preferência será indiscriminadamente daquele que se aproximar pela direita do outro condutor. Até aproveitei aqui, recortei essa figura de um manual de estudos de autoescola. Nós temos aqui o veículo azul, não sei se está dando para vocês ver, mas a direção que esse veículo azul vai seguir é essa aqui. E o veículo amarelo ou laranja vai fazer essa direção. De quem é a preferência? Eu acredito que a situação proposta aqui pela Raíssa, pelo que ela narrou aqui, seja exatamente essa. Interseção em Y, veículo na rua A e veículo na rua B. Para começar, numa situação dessa não existe linha reta. Como é que esse veículo azul vai seguir em linha reta? Ou ele vai virar para a direita ou vai virar para a esquerda. Então, o erro já começa por aí. Ainda que existisse essa regra do linha reta, o instrutor estaria equivocado, porque aqui não tem linha reta. Mas tudo bem, vamos continuar. Se não tem rodovia, não tem rotatória, que são as duas primeiras regras previstas pelo inciso 3º do artigo 29 do Código,
A próxima regra a aplicar é aquele que vier pela direita. E como é que eu descubro quem está à direita? Regrinha do sentido anti-horário. Pega esse veículo azul, sentido anti-horário. Tem alguém depois dele? Tem. Se tem alguém depois dele, ele perdeu a preferência, porque tem gente à direita dele. Veículo laranja agora. Regrinha do sentido anti-horário. Tem alguém à direita do veículo laranja aqui? Não. Então a preferência é do veículo laranja. Eu sei que tem gente que vai espernear, tem gente que vai brigar e vai contestar. Porque no trânsito não funciona assim, porque no trânsito não acontece assim. Não importa. O que os condutores, os motoristas fazem no trânsito é uma coisa. O que o Código de Trânsito, a legislação de trânsito ensina, prevê e nos impõe é outra coisa. Tá? Então o que nós estamos estudando aqui é legislação de trânsito. Teoria. É assim que vai cair na sua prova. E se você responder que é do veículo azul porque está em linha reta, você vai estar contribuindo para perder mais uma questão na sua prova. Tá bom, Raíssa? Ficou aí a dica.